Olá, seja bem-vindo para o vídeo que vamos falar sobre a questão social do pequeno aprendiz. Exatamente, é um dos problemas educacionais. Por que eu falo sobre isso? Porque o social é uma área do desenvolvimento da criança que precisa ser estimulado também. Então, quando eu falo a questão do desenvolvimento social, a gente tem que pensar na relação da criança com outra pessoa e começa lá desde o seu primeiro contato com a sua mãe no seu nascimento. É claro que dependendo da situação, pode ser relação direto com o pai, mas enfim, tem que entender que a relação social da criança ela começa desde o seu nascimento, ou seja, é o contato dela com outra pessoa, ok? E dentro dessa relação social, conforme a idade e maturidade também, vai ampliando para a família, para amigos, até chegar aos conhecidos, né? Então, a questão das dificuldades, assim dizendo, né? Para que a gente perceba que tem algum problema educacional, né? Alguma interferência. Então, a gente percebe que a questão da dificuldade da fala, né? A fala, na verdade, pertence a uma área de conhecimento que é a linguagem. Então, a pessoa, ela precisa se comunicar para ser entendida, né? Ela precisa se expressar. E muitas das vezes a gente percebe que, principalmente nesse início do desenvolvimento, toda essa relação social também está é, equiparado com o desenvolvimento da linguagem. Então, por isso que é importante entender um pouco dos marcos do desenvolvimento do ser, né? Que aí entra também a questão, né, se está tudo equiparado, né? O desenvolvimento social, tem desenvolvimento cognitivo, tem, né, desenvolvimento da linguagem. Então, a gente tem que entender, dentro da idade cronológica da criança, se ela está de acordo, né, com o esperado. Então, justamente para evitar o quê? Evitar o baixo autoestima. Então, a gente tem que entender essa importância, né, de deixar a criança se expressar, né, de falar e entender que precisa, em que momento precisa buscar ajuda de algum especialista da área de saúde, ok? Bom, claro que passamos num período aí do isolamento social por conta da Covid-19 e isso com certeza interferiu na aprendizagem, né? Por que eu falo sobre isso? Porque até mesmo a questão dos estudiosos da área científica, né? Vygotsky já dizia, né? Que a criança ela precisa desenvolver tanto essa questão da sua linguagem, que vai ampliando, né? Tanto a questão gestual, verbal, cultural, musical, e essa relação com o outro mostra muito a questão, quais são os meus valores, meus costumes, então essa interação, né, da vivência, da experimentação do concreto, a relação com o outro, a observar, né? Porque a criança, a gente fala muito a questão do egocentrismo, né? O eu, esse é meu, né? Então ela brinca ao lado de alguém, né? Mas ela não brinca com alguém. Então, tem essa questão dessa questão de perceber o outro, né? Essa relação com o outro. Bom, essa questão da integração, né? De estar com outra pessoa, aí você tem que perceber a questão do comportamento da criança. Será que esse comportamento, essa integração está de forma controlada, né? Prazerosa, de forma saudável, né? Porque muitas vezes a criança, às vezes, ela está com outra pessoa, mas ela se sente o quê? Insegura, com medo. Então, tem a questão da tonicidade, né? Quando a gente vê aquele momento de estado de tensão, né? De preocupação. Então, também acaba a gente batendo a questão da dificuldade de aprendizagem por conta da falta de segurança. Eu tenho um vídeo que eu vou falar sobre a pirâmide de Maslow, que fala que para alcançar o objetivo, né, para ter aprendizagem, ela precisa passar por os estágios. O primeiro estágio são a questão fisiológica, nas suas questões fisiológicas, mas o segundo é a questão da segurança, né? Ela está num ambiente seguro, com pessoas seguras, com quem ela confia, né? Então, isso é muito importante. Aquela questão do período de adaptação escolar. Tem crianças que ela não tem
ela tem aquela dificuldade, né, de se relacionar facilmente com pessoas que ela está ali em primeiro contato, não conhece, aí o responsável sai, né? Ou seja, principalmente os pais saem, e é aquela pessoa que ela tem de referência. Então a gente também tem que ter cuidado nessa questão. Parou de chorar, vou sair. Não. Então, justamente para evitar essa questão da insegurança, ok? Então, é justamente para isso vai interferir também no comportamento. Aí você vê que aquela criança é, chora muito ou não, mas tem tudo a ver também questão do temperamento. Por quê? Aí temperamento são, posso dizer, perfis, né, que nasce com a criança. Então, são perfis hereditários, né, são herdados. Tá? Então, características biológicas. Então, aí se percebe aquela criança como? Aquela cordial, destacada, tem aquela questão de pontos fortes, pontos fracos, né, do temperamento. Aqui a gente não fala sobre personalidade, não, ok? Eu posso até explicar no outro vídeo. Mas todo ser nasce com o seu temperamento. Então, você pode. Tem até um vídeo que eu vi outro dia sobre uma mãe que postou seus filhos gêmeos. E um todo lá risonho, outro todo sério, mal-humorado, né? Então, é a questão dessas características herdadas. Então, você tem que entender, essa criança é o quê? Ela é indisciplinada, exagerada, é decidida, com vontade própria, ela é impaciente, orgulhosa, né? Tem aqueles que são sensíveis e talentosos, ou então é antissocial, mal-humorado. Então, você também tem que entender que temperamento é esse da criança. Por isso que a importância sempre de fazer uma avaliação, né? Que a gente denomina como anamnésia, ok? Porque todo esse temperamento, junto com as influências, os estímulos ambientais, vai criar a personalidade dela. Então, por isso que é também importante saber com quem minha criança está, né? Porque no meio dela, no meio social, vai definir quem ela vai ser, né? Então, vai definir o seu comportamento, a sua crença, as suas atitudes, né? Suas opiniões, sentimentos. Então, em contrapartida, a gente sabe que é fundamental para ter uma boa aprendizagem, ela ter experiências, né, vividas, e não só contadas, né, mas vividas, sentidas, e descobrindo, né, o mundo, esse mundão todo, de forma social, né, para ter a aprendizagem. Mas para ter essa relação, essa descoberta do mundo por experiências, ela precisa ter autoconsciência, né, do seu corpo, né, para controlar seus impulsos, se autorregular, gerenciar, ter um controle, né, do seu emocional, que é fundamental, né, porque o emocional está muito mais voltado para o comportamento, essa relação social, socioemocional, assim dizendo, está muito mais voltado para o comportamento, né, em relação com o outro, que o próprio psiquismo, né, o cognitivo da criança. Então, muitas vezes a gente vê que aquela criança tem maturidade social. E o que seria isso? É porque ela prefere, por exemplo, numa festa, ela prefere estar ali no cantinho dela do que se relacionando com outras crianças que ela nem conhece, mas estão ali brincando. Ou então, prefere brincar com crianças mais novas, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar cauteloso para saber como minha criança ela está se relacionando com o outro, ok? Então, em todo é importante observar esses pontos, né, para ajudar na aprendizagem da criança, né, no decorrer do seu ano letivo, ok? Porque a gente pensa, né, para ter aprendizagem, a gente tem que alcançar os objetivos, né, do currículo educacional, né? A gente pensa a questão da escola em si, mas está muito relacionado com a sua relação social, né, a questão da sua relação com o outro, e muito mais além, né, do seu controle emocional. Então, percebe a importância lá da origem da relação da criança, né, que começa lá, quando ela nasce, né, aquele vínculo afetivo, né, do leite materno, aquele olho no olho, essa relação, né, de saber olhar para a pessoa com quem está falando, com quem está ali se relacionando, ok? Então,
E aí, no decorrer da escola, assim, do tempo, a idade da criança vai percebendo, né? Que criança é essa? É uma criança retraída? É uma criança sem limite? É uma criança toda respeitosa? Né? Mas um todo, assim, é importante para cada idade mostrar para ela que ela faz parte, né? Tem a ver com a identidade dela. Ela faz parte de um grupo. Qual é a responsabilidade dela? Qual é a capacidade dela de acordo com a idade dela? Né? Então, quando eu falo a questão da importância de arrumar a própria cama, organizar suas roupinhas, seus brinquedos, então isso é importante, né? É criar combinados, né? Para justamente ter aquela regra de boa convivência, né? Então, é justamente, por exemplo, no ambiente familiar, em casa, tem a área de convivência social, que seria quais? É a varanda, a sala, a vida até mesmo a cozinha, né? Mas o quarto, tem uns que compartilham o quarto com os irmãos, mas, de certa forma, não é uma área social comum, né? É uma área já reservada. Então, é importante, independente de onde a criança esteja, ela entender que precisa seguir alguns combinados, que são as regras de boa convivência, né, com o outro. Então, respeitando o espaço, o limite do outro, as diferenças, como se comportar ali, entende? Então, a participação da criança é fundamental onde ela estiver. Então, qual é o meu papel nesse meio onde eu estou? É mostrar para ela. E ela não entende isso, então é fundamental o responsável verbalizar isso para ela entender, né? A importância dela no meio onde ela está, ok? Então, acredito que possa ter alguns outros pontos. Aí, se tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre essa questão social para evitar alguns problemas educacionais, né, que a gente percebe isso muito mais porque fala problemas educacionais. Né? A gente pensa lá a questão da educação, ou seja, no ambiente escolar, mas também essa questão ambiente familiar, né? Seja também no clube, enfim, no parquinho, né? Mas essa relação com o outro. E um ponto importante que eu lembrei agora é falar sobre que é um dos campos de experiência que a criança precisa ser estimulada, né? É a questão do eu, o outro e o nós, ok? Que está dentro do BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, ok? Então, só fazendo um resumo aqui, então a gente tem que observar, né? Analisar o porquê das dificuldades da criança nessa questão de problemas educacionais, né? Então tem a questão da relação dela, que começa lá da mãe, passando por, né, ampliando suas relações, ela saber conseguir se expressar, dar a oportunidade dela verbalizar, né? Aí dependendo da idade dela, ela vai conseguir se expressar de forma verbal ou não. Mas o importante é ela usar a linguagem, ok? Para o outro também entender, porque às vezes a gente toma aquele preconceito, né? E aí interpreta, às vezes, de maneira errada. Então, a partir do momento que você ouve a criança, você dá a oportunidade dela perceber, nossa, realmente eu estão me dando atenção, eu posso me expressar. É claro, tem crianças que são tímidas, não vai falar em grupo, mas pode conversar com ela de forma particular, né? Então, ao mesmo tempo, está lá estimulando a inteligência dela, a linguística, mas também a inteligência interpessoal, né? Tem a questão do intrapessoal, interpessoal. Bom, mas porque tem aquelas pessoas que são introspectivas, já. Então tá ali, ela é um coração enorme, mas ela quase não fala, né? Mas está ali se expressando de alguma maneira. Então são observâncias importantes a serem feitas para a gente saber a criança entender que para ela alcançar o objetivo da aprendizagem, não ter problemas educacionais, ela precisa saber se expressar e se comportar no meio ambiente onde ela esteja, ok? Então, obrigada pela atenção, até o próximo vídeo.